Você acredita que já se conhece? Que tudo o que você é pode ser descrito em palavras, em lembranças, em traços da sua história? A verdade é que aquilo que você chama de eu é apenas a superfície de algo infinitamente mais vasto. Sua alma não é um nome, nem uma memória, nem um corpo. É uma consciência antiga que atravessa tempos e mundos e que agora começa a despertar. É por isso que você está aqui. Thoth, o escriba dos deuses, não chama qualquer um. Ele só se manifesta quando a alma está pronta para se lembrar. Nada neste encontro é por acaso. É um chamado. E se você sente algo vibrar em silêncio dentro do peito, como se algo estivesse sendo reativado, então saiba, a lembrança começou. Escreva agora nos comentários: eu estou pronto para lembrar quem eu sou. Essa é a senha simbólica para abrir o portal da consciência. E se você sente que este é o tipo de sabedoria que sua alma sempre buscou, torne-se parte do canal Thoth, um espaço de mentes despertas, onde as palavras são chaves, e cada vídeo é uma iniciação silenciosa. Desde os tempos do Antigo Egito, Thoth, também chamado Tehuti, é descrito como o guardião do tempo e o deus da sabedoria. Ele representa a inteligência divina que ordena o caos, o princípio que transforma ignorância em luz. É dito que foi ele quem ensinou aos homens a linguagem, a escrita, a geometria e o segredo da palavra que cria realidades. Mas o verdadeiro mistério de Thoth não está apenas nos textos antigos, está dentro da mente humana. Ele vive como um código silencioso na sua consciência, esperando o momento certo para ser lembrado. Cada pensamento de clareza, cada instante em que você sente uma verdade profunda surgir do nada, é Thoth falando através de você. Se estiver gostando, torne-se membro e acesse conteúdos exclusivos, aprofundamentos herméticos e práticas de expansão da mente que só estão disponíveis para iniciados. A maioria das pessoas vive prisioneira de padrões mentais que repetem a mesma história, dia após dia. Elas acreditam que estão escolhendo, quando na verdade estão apenas reagindo ao que já foi programado. Mas quando a consciência desperta, a mente começa a ver esses padrões como engrenagens transparentes de um relógio cósmico. E é nesse ponto que Thoth se aproxima. Ele é o senhor dos ciclos, o guardião dos instantes que se repetem até que a alma aprenda. Quando você compreende que o tempo não é o inimigo, mas o espelho da consciência, a memória espiritual começa a se abrir. Muitos buscam iluminação, como se fosse algo distante, um estado inalcançável reservado a pouco. Mas Thoth ensina o contrário. O que você chama de iluminação é apenas lembrar-se do que já é. É reconhecer a presença eterna que sempre esteve por trás de cada pensamento. Imagine que toda a sua vida é uma biblioteca cósmica e cada emoção, cada decisão, é um livro escrito por você em outras dimensões da existência. Quando Thoth desperta em sua mente, você começa a ler novamente essas páginas, e tudo o que parecia confuso passa a fazer sentido. A Tábua de Esmeralda, um dos textos mais antigos atribuídos a ele, diz: o que está em cima é como o que está embaixo. Essa não é apenas uma frase mística, é uma descrição da estrutura da realidade. O mundo exterior é apenas o reflexo do que está dentro. Tudo o que você experimenta é a projeção das imagens da sua mente profunda. Quando a alma esquece isso, ela se perde nas ilusões do mundo. Quando lembra, torna-se criadora consciente. Esse é o verdadeiro poder de Thoth, o poder da mente desperta, que reconhece que o todo é mente e que cada pensamento é uma semente de realidade. Mas aqui está o paradoxo. Lembrar quem você é não é acumular conhecimento, e sim desaprender o que não é. Thoth ensina através do silêncio. Ele destrói o falso para que o verdadeiro possa surgir. Cada vez que você se aquieta e observa seus pensamentos sem se identificar com eles, uma parte antiga de você começa a ressurgir. É o escriba interno registrando, em silêncio, o renascimento da sua própria alma. Há um momento na jornada espiritual
em que tudo o que você acreditava ser começa a ruir. O nome, a profissão, os desejos, as culpas, tudo parece perder o sentido. E é nesse vazio que Thoth aparece, como uma luz fria e serena, dizendo: agora você pode me ouvir, porque só quando o barulho da mente se cala é que a voz do silêncio pode ser percebida. Essa voz não fala com palavras, ela revela, ela não ensina conceitos, ela desperta lembranças. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento da vida. Aquele instante em que parece que o tempo parou. E por um breve segundo, tudo faz sentido. É uma lembrança da unidade. É a consciência se recordando de si mesma. É Thoth atravessando o véu da realidade e te lembrando de que a verdade nunca esteve perdida, apenas esquecida. A sabedoria de Thoth não está em livros escondidos, mas na geometria viva da sua própria consciência. Cada emoção que você sente, cada pensamento que se repete, é uma figura simbólica, uma linguagem codificada. Quando você começa a olhar a si mesmo com os olhos de um observador silencioso, algo muda. A mente deixa de ser um campo de confusão e se torna um templo, e dentro desse templo, a voz do escriba sagrado sussurra: tudo o que você busca está em você. Você já percebeu que as mesmas situações tendem a se repetir na sua vida, apenas com rostos diferentes? Esses ciclos não são castigos, são aulas. São registros vivos que a alma revisita até lembrar o que precisa aprender. Thoth é o guardião desses ciclos. Ele é o senhor do tempo, mas não o tempo do relógio, o tempo da consciência. Quando você percebe que o tempo é apenas um espelho da sua vibração interior, você começa a sair da roda. E o que surge é o silêncio do eterno agora. Thoth não exige crença, ele convida a experiência direta. Ele não pede fé, pede observação. Ele não quer que você siga ninguém, mas que veja. E quando você vê, mesmo que por um instante, o mundo inteiro muda de forma. As fronteiras entre dentro e fora começam a se dissolver. A mente deixa de ser um labirinto e se torna um espelho. E nesse espelho, pela primeira vez, você reconhece o verdadeiro rosto da sua alma. Quando você desperta, nada do que é falso consegue permanecer. A mentira interna perde força. Os medos começam a se dissolver, porque você se lembra de que é mais antigo que todos eles. Você é a consciência que testemunha o nascimento e o fim de cada forma, e permanece intacta. E é esse reconhecimento que Thoth quer reacender dentro de você. A certeza serena de que você é eterno. Agora respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. E perceba que há algo que observa o seu corpo respirar. Essa presença silenciosa é a mesma que te acompanha desde o início dos tempos. Essa presença é o seu verdadeiro Eu Sou. Thoth não está fora. Ele é essa presença que sabe, que observa, que escreve o destino em silêncio dentro de você. E quando essa lembrança se acende, algo muda para sempre. A vida deixa de ser uma sequência de acontecimentos aleatórios e passa a ser uma jornada de autoconhecimento. Cada encontro, cada perda, cada alegria torna-se parte do aprendizado. Você começa a perceber que nada foi em vão, que tudo, absolutamente tudo, foi o caminho perfeito para lembrar quem você é. A pergunta que fica é: você está realmente pronto para lembrar? Está disposto a soltar o que você acredita ser, para descobrir o que é antes de qualquer nome? A lembrança não acontece pela mente, ela acontece pela entrega. Quando você se entrega à presença, o escriba desperta. E quando ele desperta, o livro da sua alma começa a ser lido novamente, página por página, luz por luz. Você sente isso agora? Esse chamado silencioso, quase imperceptível, mas inconfundível? Então permaneça. O verdadeiro ensinamento de Thoth começa quando você para de buscar respostas fora e começa a escutar o espaço entre um pensamento e outro. É ali que o mistério se revela. É ali que a alma lembra. E talvez neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, uma parte sua já esteja se recordando.
algo em você que sempre soube, mas havia se esquecido. Algo antigo, vasto e sereno, despertando lentamente. Talvez o maior engano da humanidade seja acreditar que a lembrança espiritual acontece quando algo novo é aprendido. Todd ensina o oposto. Lembrar-se é desaprender. É quando a mente para de tentar compreender e começa a reconhecer. Você não precisa acumular mais conhecimento. Precisa se desfazer do peso que impede o conhecimento de emergir. A verdade não é uma conquista, é uma revelação. O lembrar não vem do esforço, mas da entrega. A consciência que você busca já está aí, silenciosa, esperando o instante em que você pare de buscar. Imagine o céu antes do amanhecer, escuro, quieto, quase imóvel. É nesse instante de aparente vazio que a primeira luz surge. Assim também é o processo de lembrar quem você é. Quando tudo parece em silêncio, é porque a alma está preparando o espaço para a luz. Todd chama isso de o instante entre os mundos, o ponto onde o tempo não corre e a mente não interfere. O despertar acontece nesse intervalo, e quem aprende a habitar esse intervalo começa a compreender o tempo não como uma linha, mas como uma espiral. E cada volta dessa espiral traz você um pouco mais perto do centro de si mesmo. Você já reparou que o que mais teme perder é, na verdade, o que mais te prende? As identidades, os papéis, os desejos, tudo isso são vestes da alma. Todd ensina que a verdadeira lembrança só acontece quando você se despe delas. Não para abandonar a vida, mas para vivê-la com consciência. A vida não foi feita para te prender, mas para te revelar. Cada situação que te incomoda é um espelho sagrado, te mostrando o que ainda precisa ser visto dentro. A mente comum luta contra o reflexo. A mente desperta agradece. Muitos acreditam que a alma está longe, em algum lugar do alto, mas Todd revela que ela nunca saiu daqui. Ela habita o mesmo lugar onde você pensa. O que te separa dela é o ruído mental. Por isso, a lembrança começa quando você percebe que não é seus pensamentos, é quem os observa. Esse observador é o escriba interno, o mesmo que, nas antigas escolas herméticas, era simbolizado por Todd, com sua pena e o livro. Ele registra tudo, mas não julga nada. Quando você aprende a olhar como ele, o caos se transforma em sabedoria pura. O silêncio não é ausência de som, é presença total. Quando a alma desperta, o silêncio se torna vivo. É um silêncio que fala, que guia, que escreve dentro de você sem palavras. Todd é esse silêncio vivo. Ele é a ponte entre o som e o não som, entre o pensamento e o vazio. E quando você sente essa quietude expandir dentro do peito, algo antigo começa a se mover. É o som original, o verbo criador, emergindo novamente da sua consciência. Todd dizia que toda mente é uma tábua, onde o universo escreve sua história. Mas poucos percebem que essa tábua pode ser reescrita a qualquer momento. Cada vez que você muda a forma de olhar algo, você muda a vibração que o sustenta. Isso é alquimia mental. O ouro espiritual não é feito de metais, mas de percepção. E perceber é lembrar. Você não precisa mudar o mundo, só o modo como o vê. E o mundo muda. O olhar comum tenta entender o mistério. O olhar desperto se torna o mistério. Quando você para de buscar significados e começa a ver com pureza, sem julgar, a alma se revela como uma luz suave atrás dos olhos. Nesse instante, o tempo para. É por isso que os antigos chamavam Todd de Senhor do Tempo, porque ele vive no lugar onde o tempo não existe, o agora. E quando você vive nesse agora, toda dor se dissolve como névoa sob o sol. Todd também é o Senhor da medida e da harmonia. Isso significa que ele conhece o ponto exato entre os opostos. Ele mostra que não há luz sem sombra, nem sombra sem luz. Tudo o que você rejeita te aprisiona. Tudo o que você aceita se transforma. Essa é a verdadeira balança de Ma'at, a medida da alma. O coração leve não é aquele que nunca errou, mas o que aprendeu a não se culpar. A leveza vem da compreensão,
não da perfeição. Lembrar quem você é não é uma experiência mística distante, é perceber o milagre escondido na simplicidade. O toque do vento, o som da respiração, o brilho dos olhos de alguém que te olha com verdade, tudo isso é o todo se reconhecendo. Toth ensinava que a sabedoria não é coisa de templos fechados, mas da consciência aberta. O templo verdadeiro é o corpo, e o altar é o instante presente. Quando você observa a própria mente sem tentar controlá-la, começa a ver padrões que sempre estiveram ali. São linhas invisíveis que formam a geometria da sua vida. Cada escolha é um traço, cada emoção é uma cor. E quando você observa com clareza, percebe que sempre esteve desenhando o mesmo símbolo, só que de formas diferentes. Toth é o arquiteto desse desenho. Ele te mostra que o padrão não é castigo, é instrução. Ele se repete até ser compreendido, e quando o padrão é compreendido, ele se dissolve, e o que resta é espaço. E é nesse espaço que nasce a lembrança. A mente teme o vazio porque acha que nele há perda, mas Toth revela que o vazio é o berço da criação. Tudo o que existe nasceu do nada. O vazio é fértil. Quando você o aceita, a vida começa a brotar de novo, mais leve, mais clara, mais real. Há uma antiga passagem que diz que Toth via o universo como um pensamento na mente do todo. Isso significa que tudo é mental, nada existe fora da consciência, e se tudo é mente, então o poder de criar está em perceber. O que você acredita ser real se torna real dentro da sua vibração. A lembrança é isso, perceber que você nunca foi uma parte perdida do todo. Você sempre foi o todo se lembrando de si mesmo em forma humana. Mas esse entendimento não vem de pensar mais, vem de pensar menos. Vem do silêncio que você sente quando algo dentro de você simplesmente entende sem precisar explicar. Essa é a inteligência divina em ação. Toth chamava isso de consciência pura e dizia que quando o ser humano toca esse estado, ele volta a escrever o seu próprio destino, porque finalmente aprendeu a ler o idioma da alma. Você percebe como a vida muda quando para de reagir e começa a responder com presença? Quando você responde, você cria. Quando reage, você repete. Toth ensina que cada resposta consciente é uma linha nova no livro do tempo. É assim que a alma evolui. Não por milagres externos, mas por pequenas escolhas de lucidez interior. A lembrança acontece no simples ato de estar desperto dentro do que acontece. E é por isso que a lembrança é perigosa para o ego, porque quando você lembra, o personagem perde o trono, você deixa de ser o papel e se torna o escritor. E isso muda tudo, você para de viver a história dos outros e começa a viver a sua. É a maior revolução que pode acontecer dentro de um ser humano. O poder que antes buscava fora se revela dentro, e com isso surge uma serenidade que nada pode abalar. Mas o despertar não é linear. Haverá momentos de confusão, de esquecimento, de dúvida, e é nesses momentos que Toth sussurra: observe, não resista. Porque até o esquecimento faz parte da lembrança. A consciência se expande e se contrai, como o próprio universo. O importante não é permanecer desperto o tempo todo, mas perceber quando volta a dormir e escolher acordar de novo. Toth é o mestre da repetição consciente. Ele ensina que cada erro é uma segunda chance disfarçada e que cada segundo é uma nova criação. Quando você entende isso, o passado perde o poder. O tempo deixa de te arrastar e começa a te servir. Você deixa de ser prisioneiro do destino e se torna guardião do tempo. E o tempo se curva diante da consciência que lembra. O verdadeiro segredo que Toth guardava não era sobre os deuses, mas sobre o humano. Ele sabia que o divino não está fora, mas no centro do homem, que o portal para os céus se abre quando a mente e o coração se unem. E quando isso acontece, o som original, a palavra que cria, volta a ressoar dentro de você. É nesse instante que a alma lembra.
Agora, feche os olhos por um momento. Sinta a respiração entrar e sair. Há algo observando isso. Esse algo não muda, não envelhece, não morre. Esse algo é o que Todd chamava de consciência eterna. É o que você é. E o que você está prestes a descobrir sobre essa consciência vai muito além de tudo o que já ouviu sobre si mesmo. Você já percebeu que tudo o que você chama de realidade foi construído a partir de crenças silenciosas que você nem sabe que possui? Todd nos ensina que o mundo que vemos é apenas a projeção das memórias da alma. Cada pessoa que cruza seu caminho, cada circunstância que surge, é um reflexo do que você ainda precisa ver dentro de si. A revelação não vem de fora, vem do ponto invisível que observa. E esse ponto é o escriba, a consciência silenciosa que registra sem julgamento. Quando você percebe isso, o que parecia fixo se torna fluido e você começa a notar o padrão oculto da sua própria existência. A grande maioria acredita que o passado determina o futuro, mas Todd demonstra o contrário. O futuro se constrói a partir do instante presente, e o instante presente só se revela quando você observa o que não se vê. A mente desperta percebe que o tempo é maleável e que cada pensamento, mesmo o mais sutil, altera o fluxo da consciência. É por isso que a lembrança não é algo que acontece aos poucos. Ela explode silenciosamente dentro de quem observa. O mundo não é mais o que parece e você não é mais quem acreditava ser. Quando você entende que tudo é mental, a noção de controle muda radicalmente. Você percebe que não precisa manipular circunstâncias externas para transformar sua vida. Basta transformar a relação que tem com o que aparece. Todd ensina que cada reação automática é uma oportunidade desperdiçada e cada percepção consciente é uma linha nova escrita no livro do destino. É a alquimia da atenção. O olhar atento muda a forma da realidade sem mover um músculo. E aqui está algo que poucos compreendem. O silêncio não é vazio. Ele é espaço cheio de potencial. Todd ensina que a alma habita esse espaço e que a lembrança só acontece quando você aprende a estar nesse ponto entre o pensamento e o não pensamento. É nesse intervalo que a consciência se expande e começa a reconhecer os padrões invisíveis da existência. Cada respiração se torna um mapa, cada sensação um símbolo, cada instante um portal. A memória da alma é como um rio subterrâneo que nunca seca. Você apenas aprendeu a tapar a nascente com a mente racional. Todd mostra que, quando se reconecta com essa corrente, a vida flui com uma naturalidade que desafia qualquer expectativa. E nesse fluxo, a sensação de separação desaparece. Você percebe que não está a parte do universo. Você é o próprio fluxo do tempo e da energia, escrevendo e reescrevendo seu destino com cada instante de consciência. Você já sentiu que certas lições se repetem mesmo quando tudo parece mudar? Todd explica que essas repetições não são erros, mas lembretes. A alma repete o que não foi lembrado. Cada experiência, cada encontro, é uma oportunidade de tocar a consciência original que você é. E quando finalmente percebe, aquilo que antes parecia coincidência se revela como uma sinfonia cuidadosamente escrita pelo escriba interior. A vida deixa de ser um acaso e se torna um reflexo daquilo que sua alma escolheu revisitar. E Todd também ensina que o que você chama de eu é apenas uma sombra da verdadeira consciência. A mente cria identidades para se organizar, mas elas não definem o que você realmente é. A lembrança surge quando você olha para essas máscaras e percebe que são feitas de pensamentos antigos, memórias esquecidas, padrões herdados. Quando essa percepção se intensifica, você descobre que nunca precisou se tornar nada. Você já era tudo. O mundo que você percebe é uma dança entre opostos. Luz e sombra, movimento e silêncio, ação e espera. Todd ensina que a harmonia não está em evitar os opostos, mas em perceber o ponto onde eles se encontram.
Esse ponto é o centro da alma, o espaço onde nada é forçado e tudo é permitido, onde a criação flui espontânea e naturalmente. Quando você habita esse ponto, cada instante se torna sagrado, cada decisão uma expressão consciente da inteligência universal. Quando você para de buscar fora o que só existe dentro, começa a notar o escrevendo invisível de Thoth em cada situação. Uma palavra dita, um gesto simples, um instante de silêncio, tudo se torna mensagem. E não é necessário interpretar, apenas perceber. A percepção consciente transforma o comum em extraordinário. Cada detalhe da vida se torna um espelho da sua própria consciência, revelando o que sempre esteve ali, mas que você nunca percebeu. Você já se perguntou por que o tempo parece acelerar ou desacelerar dependendo do que faz? Thoth ensina que a percepção do tempo é maleável e depende da densidade da consciência. Quando você está presente, o tempo se expande e cada momento revela múltiplas camadas de significado. Quando está ausente, ele se contrai e a vida parece passar sem que você a viva de fato. A lembrança acontece quando você percebe que o tempo nunca foi inimigo, mas aliado, mestre paciente e silencioso. E cada emoção que surge carrega informação valiosa. Tristeza, alegria, raiva, medo não são meros sentimentos, mas códigos que falam diretamente à alma. Thoth ensina que, ao observar essas emoções sem se identificar, você acessa a biblioteca cósmica da consciência. Cada emoção é uma linha no grande livro do universo, e você pode aprender a lê-las como símbolos que apontam o caminho de volta para si mesmo. A maioria acredita que aprendizado espiritual exige esforço. Thoth mostra que não é sobre lutar, mas sobre perceber. Não é sobre acumular, mas sobre soltar. Não é sobre controlar, mas sobre observar. Quando você entende isso, percebe que cada tentativa de forçar o despertar só atrasa a lembrança. A consciência desperta não é conquistada, ela é reconhecida. Você não se torna iluminado, você lembra que sempre foi. O corpo também é uma tábua de registro. Cada tensão, cada dor, cada sensação é escrita pelo escrevendo invisível. Thoth ensina que, ao ouvir o corpo com atenção silenciosa, você começa a decifrar os códigos da alma. Não é sobre mudar o corpo, mas sobre perceber o que ele revela. A dor se torna professora, a respiração se torna portal, o coração se torna guia, e assim, cada instante se transforma em prática consciente de lembrança. O verdadeiro conhecimento não vem de livros ou palavras, mas do reconhecimento direto da experiência. Thoth ensina que cada evento da vida contém uma frase silenciosa da sabedoria universal. Quando você aprende a ler essa linguagem simbólica, percebe que a vida inteira é uma aula contínua de consciência. Cada pessoa, cada objeto, cada som, cada silêncio, tudo comunica algo que só pode ser entendido pelo observador desperto. Você já sentiu aquela sensação de déjà vu? Thoth mostra que é a alma reconhecendo o que sempre esteve ali, mesmo que a mente tenha esquecido. O que parece repetição é, na verdade, lembrança. O que parece coincidência é confirmação. O universo não precisa provar nada, ele apenas reflete o que a consciência ainda precisa perceber. Cada instante se torna oportunidade de reescrever o olhar e, com isso, alterar a própria experiência. E o poder de lembrar não é um presente externo, é uma ativação interna. É perceber que você sempre foi a fonte, mesmo quando acreditou ser pequeno, limitado ou separado. Thoth ensina que a lembrança começa quando a percepção se torna mais importante que a emoção, quando a presença supera o hábito, quando o silêncio dentro de você fala mais alto que qualquer ruído exterior. É nesse instante que a alma se ergue, como um sol que desponta sobre um horizonte que você nem sabia que existia. A mente desperta não se prende a resultados. Ela percebe padrões, lê símbolos, entende ciclos, mas não se apega. Thoth ensina
que a liberdade verdadeira não é ausência de responsabilidades, mas ausência de escravidão interior, quando você deixa de ser manipulado por pensamentos automáticos e emoções repetitivas. Cada decisão se torna consciente, cada ação se torna expressão da inteligência cósmica. Você já percebeu como pequenas mudanças de atenção podem transformar um dia inteiro? Toth mostra que a lembrança não requer grandes esforços, mas pequenos ajustes sutis, um olhar mais atento, um silêncio mais profundo, uma respiração mais consciente. Cada gesto desperto reescreve o padrão invisível da vida. É a alquimia do cotidiano que transforma o comum em extraordinário e revela a presença eterna dentro de tudo. O universo parece complexo, mas Toth ensina que a simplicidade é a essência. Cada fenômeno, cada evento, cada sentimento carrega em si o mesmo princípio, consciência. Quando você observa com atenção, percebe que a complexidade se dissolve em clareza. A vida não é confusa, é espelhada. O que parecia caos é harmonia velada, aguardando ser reconhecida pela mente desperta. O escriba interno não dorme. Ele registra cada instante, cada escolha, cada olhar. Toth ensina que essa presença silenciosa é o mentor invisível que acompanha você desde sempre. E quanto mais você observa, mais claro se torna que nada é perdido, nada é em vão. Cada detalhe da vida tem propósito, cada dor, cada alegria, cada encontro, todos são fragmentos do grande mosaico da lembrança. Se estiver gostando, torne-se membro e acesse conteúdos exclusivos, aprofundamentos herméticos e práticas de expansão da mente que só estão disponíveis para iniciados. Quando você percebe que tudo é mental, que cada situação é um reflexo do que se passa dentro, a vida deixa de ser uma luta. Toth ensina que a lembrança não é sobre dominar o mundo, mas sobre despertar dentro do mundo. E quando isso acontece, o mundo inteiro se torna um mapa da alma. E cada instante, uma oportunidade de perceber quem você realmente é. Hoje você tocou um saber que estava silenciosamente adormecido dentro de si, e algo invisível, mas poderoso, começou a despertar, iluminando camadas da sua consciência que antes pareciam inacessíveis. Ainda há muito a ser revelado, e o que você está prestes a perceber a seguir será decisivo para que a promessa do vídeo se manifeste plenamente dentro de você. Comente abaixo a frase: "Minha alma está pronta para lembrar quem eu sou", e selará esta jornada com um compromisso vibracional que ativa a conexão profunda com sua essência. Seja membro do canal, porque cada insight exclusivo, cada aprofundamento na sabedoria de Toth só estará disponível para aqueles que escolhem trilhar conscientemente este caminho. É a chave para acesso antecipado a conteúdos de transformação profunda, ferramentas de autodescoberta e orientação hermética direta. A sabedoria de Toth não chega como resposta, mas como espelho. E agora ela está diante de você, convidando você a observar, a lembrar, a escrever a sua própria história com consciência. A cada instante, a memória da alma desperta mais fundo. Sinta isso pulsar em você. O que você é nunca foi separado do todo.